meu nome é Júlia e sou graduanda do terceiro período de odontologia da Unifagoc. Hoje, nós vamos falar para vocês um pouco sobre imunidade aos tumores, matéria da disciplina de microbiologia e imunologia, ministrada pelo professor Fabrício Ramos. O câncer é um grave problema de saúde em todo o mundo e uma das causas mais importantes de mortalidade em crianças e adultos. A letalidade dos tumores malignos deve-se ao seu crescimento descontrolado dentro dos tecidos normais, causando danos e prejuízos funcionais. O fenótipo maligno dos cânceres reflete defeitos na regulação da proliferação celular, na resistência das células tumorais à morte apoptótica e na capacidade das células tumorais de invadir os tecidos do hospedeiro, formando metástases para locais distantes, e a invasão tumoral dos mecanismos de defesa imune. Uma função fisiológica do sistema imune é reconhecer e destruir clones de células transformadas antes que se transformem em tumores e de eliminar tumores depois de formados. A célula T é a célula primária responsável pelo reconhecimento direto e pela morte das células tumorais. As células T fazem a vigilância imunológica, então se proliferam e destroem as células tumorais recém-transformadas. Atualmente, está claro que o sistema imune inato e adaptativo reage contra diversos tumores. E explorar essas reações para destruir especificamente os tumores continua a ser um objetivo importante dos imunologistas. Nesta aula, descreveremos os tipos de antígenos expressos pelos tumores malignos, como o sistema imune reconhece e responde a esses antígenos, como os tumores evadem do sistema imune do hospedeiro e a aplicação de abordagens imunológicas para o tratamento do câncer. Mas como funcionam esses antígenos tumorais? Bom, nós sabemos que os tumores estimulam respostas imunes adaptativas que são específicas, ou seja, as respostas imunes frequentemente falham em evitar o crescimento dos tumores, porque muitos desses tumores apresentam mecanismos especializados, e também porque as células tumorais são derivadas das células do hospedeiro e assemelham-se às células normais em muitos aspectos. E, logo, tumores espontâneos induzem a imunidade de forma fraca ou até mesmo indetectável. Além disso, o crescimento rápido e a disseminação de um tumor pode superar a capacidade do sistema imune de controlar eficazmente o tumor. Nós também sabemos que o nosso sistema imune pode ser ativado para eliminar as células tumorais e erradicar os tumores. Atualmente, os pesquisadores se concentram em aumentar a resposta imunológica do hospedeiro, sendo esse o objetivo do tratamento da doença. Um pouquinho sobre produto de genes mutados. Oncogenes e genes supressores de tumores mutados produzem proteínas diferentes das células normais e, portanto, podem induzir respostas imunes. Muitos tumores expressam genes cujos produtos são necessários para a transformação maligna ou para a manutenção do fenótipo maligno. Os produtos desse gene podem estimular respostas das células T no hospedeiro e servir de antígeno do tumor se puderem ser ligados a alelos do MHC do indivíduo afetado. Alguns pacientes com câncer exibem células TCD4+, e CD8+, circulantes que podem responder a esses antígenos. Os antígenos tumorais podem ser produzidos por genes mutados, cujos produtos não estão relacionados a fenótipos malignos. Os tumorais que induzem respostas imunes podem ser proteínas celulares normais, que são anormalmente expressas nas células tumorais. Alguns antígenos tumorais são proteínas não mutadas, produzidas em baixos níveis em células normais, mas superexpressas em células tumorais. Um desses antígenos é a tirosinase, uma enzima envolvida na biossíntese da melanina expressa em melanócitos e melanomas normais. Os antígenos de câncer são proteínas expressas em gametas trofoblastos e em muitos tipos de câncer, mas não em tecidos somáticos normais. Ensaios clínicos com vacinas, incluindo peptídeos de tirosinase e antígenos de câncer, estão em andamento, pois podem estimular respostas imunes contra melomas e outras doenças malignas.
Sobre os antígenos de vírus oncogênicos, eles funcionam como antígenos tumorais e podem induzir respostas das células T específicas para erradicar tumores. Os antígenos proteicos codificados pelos vírus são encontrados no núcleo citoplasma ou membrana plasmática das células tumorais. A imunidade adaptativa pode impedir o crescimento de tumores induzidos por vírus de DNA. E a vacinação contra vírus oncogênicos tem reduzido a incidência de cânceres. Vírus tumorais de RNA são importantes causas de tumores em animais, sendo o vírus linfotrópicos da célula T humana tipo 1, o único retrovírus humano conhecido por causar tumores. Agora eu vou falar um pouco sobre os antígenos oncofetais. Eles são proteínas expressas em níveis elevados nas células cancerosas e em condições normais de desenvolvimento dos tecidos fetais, mas não em adultos. A sua principal importância é a de fornecer marcadores que podem auxiliar no diagnóstico dos tumores. No entanto, sua expressão em adultos não está limitada aos tumores. Também encontra-se aumentada em tecidos e na circulação em várias condições de inflamação. Dois exemplos de antígenos oncofetais são o antígeno carcioembrionário, o CEA, e a alfa-fetoproteína, a AFP. A expressão do CEA está elevada em muitos carcinomas do colo do intestino, pâncreas, estômago e da mama, mas ele não é um marcador de diagnóstico, porque também pode estar elevado em quadros de doenças não neoplásicas, como doenças inflamatórias crônicas do intestino ou do fígado. Já os níveis da AFP podem estar elevados em pacientes com carcinoma hepatocelular, tumores de células germinativas e, ocasionalmente, em cânceres gástrico e pancreático. Ele também não é um marcador definitivo para o diagnóstico de tumores, porque níveis elevados também são encontrados na cirrose hepática. Por último, vamos falar sobre os antígenos de diferenciação. Eles são denominados dessa forma pois são específicos para determinadas linhagens ou estágios de diferenciação de vários tipos de célula. A sua importância é que são potenciais alvos para a imunoterapia na identificação do tecido de origem dos tumores. Agora já sabemos que os tumores expressam antígenos que são reconhecidos pelo sistema imune, mas a maioria dos tumores suprime as respostas imunes ou é fracamente imunogênica, e as respostas imunes muitas vezes não conseguem impedir o crescimento tumoral. Porém, o sistema imune pode ser estimulado a destruir efetivamente os tumores. Então, vamos falar sobre as respostas imunes aos tumores. As respostas imunes adaptativas, mediadas principalmente por células T, controlam o desenvolvimento e a progressão de tumores malignos. O desafio para os imunologistas é determinar quais destes mecanismos podem contribuir de forma significativa para a proteção contra tumores e melhorar esses mecanismos efetores de forma que sejam específicos para o tumor. Agora, as meninas vão explicar sobre as evidências da eliminação de tumores por vários mecanismos imunes e quais seriam os mecanismos mais relevantes para os tumores humanos. Os linfócitos são células do sistema imunológico relacionadas com a defesa do organismo. São células esféricas de tamanho variado, podendo ser chamadas linfócitos pequenos e linfócitos maiores. Essas células são tipos específicos de glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, e podem ser classificadas em 3 tipos: os linfócitos T, linfócitos B e células NK. Hoje eu darei ênfase nos linfócitos T. Eles são originados a partir de células progenitoras linfóides encontradas na medula óssea. Essas células saem da medula em direção ao timo, e é nesse órgão que as células sofrem o processo de maturação e diferenciam-se em células T helper, T supressora e T citotóxica. Os linfócitos T helper garantem a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos, sendo, portanto, importantes para a produção de anticorpos. Os linfócitos T supressores finalizam a resposta humoral, ou seja, a produção de anticorpos. Já os linfócitos citotóxicos garantem a morte das células estranhas. Para isso, os linfócitos citotóxicos produzem proteínas que abrem a membrana plasmática ou induzem a célula a entrar em apoptose. É estimado que os linfócitos T representem
65 a 75% dos linfócitos presentes no corpo humano. Agora eu irei apresentar como o linfócito T age no sistema imunológico, agindo contra os tumores. O sistema imunológico possui mecanismos que atuam contra os tumores com capacidade de induzir a apoptose de células cancerosas, através da imunidade inata e adquirida. E é composto por processos que agem contra os micro-organismos de várias maneiras e formas, caracterizando a resposta imunológica desenvolvida pelo organismo. Relatos de experimentos histológicos mostram a presença dos linfócitos T, macrófagos e outros tipos de células inflamatórias ao redor dos tumores humanos, indicando uma resposta antitumoral como um mecanismo positivo contra o câncer. Existem dois tipos de resposta imunológica no nosso organismo: a imunidade inata, que age de forma rápida, porém não tem especificidade, e a imunidade adquirida, que leva mais tempo para se desenvolver, porém é específica ao patógeno. Essas têm como função o reconhecimento e eliminação de corpos estranhos. No processo de formação do tumor, as células imunes agem na sua fase inicial de formação, devido à inflamação causada na região afetada, causando uma reação imunológica por alguns leucócitos, destacando os linfócitos T, CD4 e CD8, que fazem parte da resposta imune adquirida, macrófagos, células dendríticas e células natural killer, que são da resposta imune inata, que eliminam a maioria das células que estão com tendência tumoral. Os linfócitos T e CD8, junto com as células natural killer, exercem um papel importante no combate à célula tumoral, através da liberação de granzimas e perforinas, induzindo a apoptose celular, além da produção de citocinas que ativam os linfócitos T e CD4, responsáveis pela proliferação linfocitária, através da produção de interleucinas, que auxiliam no processo de expansão clonal de linfócitos T e B, levando à produção de anticorpos que ativam o sistema complemento, células natural killer e macrófagos, através da atração dessas células pela ligação da hemoglobina na superfície da célula tumoral, caracterizando os linfócitos T e CD4 como células importantes no estabelecimento da ligação de respostas imunes inatas e adquiridas. Olá, vou falar um pouco sobre as células NK e sobre os macrófagos. As células NK são células de defesa do sistema imune que têm a função de reconhecer as células estranhas ao organismo, células infectadas por vírus ou com algum tipo de alteração que possa levar ao surgimento de um câncer, assim participando ativamente do mecanismo de vigilância imunológica. Essas células são unidades grandes e de aparência granular, com origem a linfoblastos, ou seja, na medula óssea. São ainda citotóxicas, ou seja, possuem a capacidade de destruir outras células. Os pequenos grânulos em seu interior possuem substâncias que atacam quando percebem um mau funcionamento em alguma unidade do organismo. Para isso, as células NK não precisam ter um reconhecimento prévio do agente externo. É partir das ações de imunidade inata do organismo. Isto é, já nasce com as pessoas e não necessita de substâncias exteriores para agir. As células NK são muito importantes para o corpo porque notam a presença de células tumorais e infecções virais. Assim que nota a presença de agentes estranhos, as células NK agem e evitam a progressão. Quando as células NK percebem que uma molécula específica na superfície das células apresenta uma alteração, elas ativam um receptor capaz de liberar proteínas que matam a unidade infectada e assim evita a proliferação. Agora eu vou falar um pouco sobre macrófagos. O macrófago é uma célula de defesa do organismo que atua no sistema imunológico. Eles são encontrados no tecido conjuntivo e se concentram em órgãos com a função de defesa do organismo. Os macrófagos são células altamente especializadas do sistema imune que desempenham um importante papel na proteção do organismo contra a invasão de patógenos. A principal função dos macrófagos é o processo de fagocitose, através do qual essas células protegem os tecidos de infecções e lesões ao ingerir e destruir os patógenos. Exemplo disso é a bactéria. E além disso, os macrófagos também são importantes para a cicatrização e ativação celular no processo inflamatório. Assim, eles dão início ao processo de reação inflamatório
como também realizam a limpeza dos locais inflamados, removendo as células destruídas. Viu só que as respostas imunes que são capazes de destruir as células tumorais são mediadas por CTL, células NK e macrófagos ativados? Outro tópico super importante relacionado à imunidade aos tumores é a evasão imunológica, que consiste basicamente em mecanismos que o tumor se baseia para fugir da resposta imune. E esse mecanismo é composto basicamente em 4 etapas. Em um primeiro momento, portanto, é válido destacar a falha em produzir o antígeno tumoral, que é quando o TCD8 não reconhece o tumor. É válido destacar que os tumores se tornam menos imunogênicos ao longo do tempo, fato que dificulta o reconhecimento do sistema imunológico para destruir a célula. Por exemplo, quando há falha da expressão do MHC, o antígeno não é reconhecido pelo linfócito TCD8 e por isso não há imunidade contra a célula tumoral. Em um segundo momento, temos a mutação em genes do processamento antigênico, que consiste em mutação de algum gene responsável por reconhecer determinada proteína de uma maquinaria para a expressão da molécula de MHC, e a célula tumoral não será reconhecida e, consequentemente, não será destruída pelo CD8. Outro mecanismo de grande relevância relacionado à evasão imunológica é a característica de expressão de proteínas imunossupressoras, que consiste em quando os tumores podem expressar e secretar proteínas com características imunossupressoras, que significa basicamente a célula tumoral expressar um ligante conhecido como PDL1, que ficará responsável por se ligar na molécula de linfócito T, que por sua vez também é conhecida como TD1, e essa ligação é vista como uma ligação inibitória. E por que essa ligação é vista como uma ligação inibitória? Pois o linfócito T ele pode estar ativado contra o tumor, e esse mesmo tumor expressa uma molécula de PDL1 que é ligante do TD1, e isso inibirá a ativação do linfócito T. Além de poder haver também um padrão tolerogênico, que irá impedir que as células imunes ajam contra ele, e além de possibilitar a ocorrência de um ambiente favorável para benefício próprio do tumor. Além disso, nesse ambiente tem-se um padrão de linfócito Treg, que é característico por expressar uma molécula de CTLA4, que se liga ao B7, que está presente na AP6 e impede que o B7 se ligue ao CD28, que é uma molécula que está presente no linfócito T. Contudo, é válido destacar que a ligação do CD28 com o B7 é responsável pelo processo de coestimulação, processo esse que é fundamental para a ativação dos linfócitos. Contudo, o CDLA4, quando está presente, ele tem uma afinidade muito maior do B7 do que o CD28. Por fim, o último mecanismo de evasão imunológica que vou destacar é a secreção de citocinas imunossupressoras, que consiste basicamente em a célula tumoral produzir e secretar a IL-10, que é uma citocina imunossupressora mais conhecida e uma das mais perigosas relacionada à evasão imunológica. E, por fim, é importante conhecer os mecanismos de evasão imunológica para entender e combater os tumores de forma eficaz. Então, aprendemos que os tumores conseguem superar as respostas imunes do hospedeiro através de vários mecanismos, incluindo a regulação negativa da expressão de moléculas do MHC, o crescimento seletivo de células que não expressam antígenos tumorais, a produção de substâncias imunossupressoras solúveis, o acoplamento dos receptores inibitórios nos linfócitos por seus ligantes expressos nas células tumorais e a indução de células T regulatórias. Os macrófagos associados ao tumor e as células supressoras derivadas encontrados na maioria dos tumores podem suprimir a imunidade antitumoral. Olá, eu vou falar um pouco sobre imunoterapia para tumores.
A imunoterapia é um tipo de tratamento contra o câncer que visa combater o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imune do paciente. A ideia é que, com o uso de medicamentos, o organismo do paciente elimine a doença de forma mais eficiente e com menos toxicidade. No cenário, as imunoterapias têm como função principal aumentar a resposta imunológica do hospedeiro contra tumores, podendo ser utilizada por meio de vacinas com antígenos tumorais, que pode ser empregado moléculas pró-inflamatórias que são utilizadas para aumentar o número de células dendríticas ativadas no local da vacinação ou na forma de vacinas de células dendríticas. Além disso, o bloqueio de vias inibitórias para promover imunidade tumoral, que consiste em um anticorpo específico para CTLA4, o receptor inibitório das células T para B7. O anticorpo pode funcionar bloqueando a ação do CTLA4. Em adição ao aumento da imunidade do hospedeiro contra tumores com citocina, que são fornecidas de forma artificial e podem aumentar a ativação das células dendríticas e das células T específicas do tumor, como CD8+, e as citocinas também podem induzir respostas inflamatórias inespecíficas e, por si próprio, ter atividade antitumoral. E, por fim, a estimulação inespecífica do sistema imune, uma vez que as respostas imunes a tumores são estimuladas pela administração local de substâncias inflamatórias ou por tratamento sistêmico com agentes que funcionam, como ativadores policlonais de linfócitos, como exemplo, aplicação de micobactérias mortas, BCG, que ativam os macrófagos. Agora eu vou falar um pouco sobre a imunidade inata e adaptativa. Para que o nosso sistema imunológico funcione de maneira adequada e ofereça uma resposta imune eficaz, é necessário se apoiar nas características encontradas na imunidade inata e adaptativa, que juntas formam o melhor escudo para a defesa de saúde e de bem-estar. Então vamos lá. Imunidade inata, também conhecida como natural, é aquela que recebemos ao nascer, composta por células de defesa e mecanismos que reagem de maneira rápida e generalizada, tentando interromper a invasão de patógenos e substâncias nocivas no corpo humano. Apesar da rapidez, os organismos ligados à imunidade inata não são organizados e direcionados, podendo danificar tecidos saudáveis e causar incômodos para o próprio organismo, ao mesmo tempo que atacar o invasor. Agora são algumas células do sistema inato. São os glóbulos brancos, como macrófagos, neutrófilos, monócitos e dendritos. Também natural killer, basófilos e eosinófilos. Já a imunidade adaptativa, ou adquirida ou específica, é aquela que desenvolve após sermos expostos a patógenos e antígenos, que combatem de maneira objetiva esses invasores. Funciona como uma resposta sob medida para cada tipo de micro-organismo. Ela precisa ser desenvolvida com o tempo, mas promove uma resposta mais específica e eficaz. Suas células são células T, células B, células dendríticas e anticorpos. Então agora você deve estar pensando, então quer dizer que em alguns anos poderemos ter alguma vacina contra o câncer? Sim e não. Não há uma vacina única para todos os tipos de câncer, mas já existem vacinas, como contra a HPV, que ajudam a prevenir tumores de colo de útero, e outras que estão em estudo. Não existe uma vacina única, pois o câncer é causado por diversos fatores, que vão de hábitos de vida à genética. Além disso, as células cancerosas têm a capacidade de sofrer mutações, o que torna ainda mais difícil desenvolver uma única vacina que previna o paciente para o resto da vida. Aqui no Brasil, já temos pesquisas avançadas na área de imunologia e câncer. O Dr. José Alexandre Barbuto, do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, em parceria com o neurocirurgião do Hospital do Coração, professor Dr. Guilherme Lepski,
desenvolveu uma vacina que utiliza células dendríticas in vitro, células que são capazes de identificar tumores invasores, com o propósito de ensinar o organismo a ativar uma resposta mais eficaz do sistema de defesa no combate ao tumor. Vale lembrar ainda que, apesar do termo vacina, esse tipo de terapia só pode ser adotado no momento em que a doença é identificada. Com ele, o sistema imunológico é fortalecido e consegue reconhecer e contra-atacar melhor o câncer, além de evitar o surgimento e a replicação de novas células malignas ao longo do processo. E aí, ficou fera no assunto? Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!